Doença sai da tua casa. Enfermidade sai da tua casa. Enfermidade sai da tua família. Enfermidade sai da tua família. Essa enfermidade sai da tua família. Sai agora. Em nome de Jesus. Sai agora. Em nome de Jesus. Sai agora. Sai agora. Sai agora. Sai agora. Pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Sai agora. Seja purificado. Seja purificado. Em nome de Jesus Cristo. Olá, abraço, obrigado. Receba o fogo do carvão acendido. Em nome de Jesus Cristo. Dá um aplauso ao Jesus Cristo aí fora. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, do verso 1 a 15. Gálatas capítulo 3, verso 1 a 15. Assim diz a palavra de Deus. Amém? Oh, insensato Gálatas. Já acharam? Já acharam? Gálatas capítulo 3. Gálatas chapter 3, 1 até 15. Gálatas capítulo 3, de 1 a 3. Deus é bom. Versículo 1 a 3. Assim diz a palavra de Deus. Quem achou dá um sinal, diz amém. Amém. Quem não achou diz estou chegando. Amém? Gálatas capítulo 3 diz assim: ó insensato, Gálatas, quem vos feitiçou para não obedecerdes a verdade a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Se quiseram saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhas padecido tanto, se é que isso também foi em vão. Versículo 5. Aquele, pois, que nos dá o Espírito e que obra maravilha entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são de fé são benditos com o crente Abraão. Diga: eu sou bendito com Abraão. Diga: sou abençoado em Abraão. Por intermédio de Jesus Cristo, eu recebo as bênçãos de Abraão. Vamos terminar o versículo 15. Irmãos, como homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém anula nem acrescenta. Diga comigo: o testamento foi confirmado. Diga: ninguém anula, ninguém acrescenta. Por gentileza, toma o teu assento, aplaudindo o nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. A Bíblia tem imensas novidades para nós podermos extrair aquilo que precisamos segundo o Espírito Santo dentro do contexto da igreja. Quando abrimos a palavra de Deus, Deus sempre fala para nós de maneira em que ela se adequa ao contexto ou à necessidade que o povo tem. Deus não fala o que você quer ouvir, mas Deus fala o que você precisa ouvir. Deus nunca vai massagear o ego das pessoas para poder fazer ir aos seus céus ou ao seu reino. Deus é um Deus que é um Deus de verdade, e a verdade é imutável. Ou seja, a verdade não se muda, porque a verdade é uma grande pessoa, é o seu Filho. Por essa razão é que Jesus fala aos discípulos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Amém. Por
Porque o inimigo, por mais que ele tenta imitar outros caminhos, ele não pode ver, nem pode dar o verdadeiro caminho, nem pode mostrar a verdadeira vida. Mas nós olhamos hoje para um livro de Gálatas, e o autor de Gálatas é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, sendo um dos maiores pregadores do Novo Testamento, ele deixou para nós grandes riquezas escritas. Porque não só escritas que ele deixou, mas o apóstolo Paulo também, seguramente naquele contexto, ele deixou algumas revelações que não foram escritas. Apenas temos acesso ao que foi escrito, porque o que se escreve permanece para sempre. Mas o que não se escreve nós não temos como ter como testemunho. No versículo 15 ele vai dizer que tudo aquilo que já foi decretado como testamento, ninguém pode anular ou ninguém pode fazer de novo, porque já está decretado. E a palavra decreto significa consumado, ou seja, selado. Quer dizer que o apóstolo Paulo ele começa a levar ao povo, ou seja, de Gálatas, a entender que eles fazem parte de uma grande promessa que começou muito atrás, antes de Jesus. Esta promessa começa através de Abraão, que é o pai da fé. Sendo Abraão o pai da fé, Abraão ele recebeu a promessa através de crer em Jesus, ou seja, em crer em Deus. E isso lhe foi imputado como justiça. Abraão ele não era considerado um homem se calhar mais sábio, mas era um homem que caminhava pela fé, porque ele acreditou que Deus tinha grandes promessas para cumprir na sua vida. Abraão representa aquele pai que providenciou, mas não desfrutou da herança ou da riqueza. É aquele pai que trabalhou tanto para os filhos poderem desfrutar do que ele fez. Não é assim que às vezes nós vemos nossos pais que tanto falam sobre o tempo colônia, o tempo dos colonizadores. Eles dizem que no tempo deles era muito melhor que agora. E muitos deles trabalharam muito, mas não viram o tempo que hoje nós estamos a desfrutar. Se calhar você tem direito a uma fazenda e o teu pai não está a ver, se calhar deixou uma casa e o teu pai apenas começou e não terminou. Esse é o tipo de Abraão que começou apenas para que depois os seus filhos pudessem desfrutar. Na realidade, Abraão, ele preparou para que todo o povo de Deus pudesse ser incluído na promessa de Deus, através na qual seria bendito em Abraão todas as nações. Aleluia! Na qual seria bendito em Abraão todas as nações. Só que no Novo Testamento muda um pouco o paradigma. Por quê? Porque Abraão, para que a promessa dele pudesse chegar até nós, foi necessário que houvesse alguém que pudesse intermediar e poder fazer uma reescrição do Novo Testamento. E essa pessoa é o Filho de Deus, cujo nome é Jesus Cristo, ou Jesus, filho de Davi. Ou quer dizer Jesus Bene Halev, quer dizer filho de Davi. Em hebraico significa Yeshua, Ben Halev. Ou seja, ele é o filho de Davi, que veio fazer com que se cumprisse aquilo que Deus prometeu em Abraão. E a promessa que Deus deu a Abraão, para além de ser a promessa terrenal, Deus também, ele prometeu uma promessa celestial. O que quer dizer? Que Abraão era completo nas bênçãos que ele tinha. Ele era tão abençoado em questões de terra, tanto quanto em questões espirituais. Efésios capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: bendito é o Deus, o pai de Abraão, ou seja, o pai de Jesus Cristo. Aleluia. E ele diz que nos abençoou antes da fundação do mundo em Cristo, ou seja, em Deus. Deus nos viu em Abraão através do seu filho. Quando Deus chama Abraão, não estava chamando Abraão, estava chamando o seu próprio filho. É um mistério. Ele olha para Abraão e olha para Jesus, porque através de Abraão chega a nossa bênçãos por intermédio de Jesus. E em Abraão é que nós somos abençoados, de maneira em que a nossa bênção só é possível ter o acesso através de Jesus. Jesus é quem nos dá acesso para que possamos receber tanto as bênçãos terrenais, assim como as bênçãos espirituais. Ele vai acrescentar ao apóstolo Paulo em livro de Efésios que Deus nos abençoou antes da fundação do mundo. O que quer dizer que antes mesmo que houvesse céus, monte, mar e vale, Deus já tinha prometido
ou propositado, preparado uma grande bênção para os seus filhos. E assim Deus, Ele colocou-nos no lugar para desfrutarmos da bênção que é a promessa de Abraão. E o apóstolo Paulo vai dizer que estas bênçãos, ela vem através do Filho de Deus. Porque o Filho de Deus é o cumprimento da promessa de Abraão. Assim como Abraão queria sacrificar Isaac, que representa o Cordeiro de Deus, e sendo Jesus também o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o Cordeiro de Deus que na pessoa de Jesus veio trazer uma nova forma, ou seja, ele veio trazer um testamento que podia ser decretado e podia ser colocado todas as bênçãos que incluiria as nossas vidas espirituais. Aleluia. Amém. O apóstolo Paulo, ele vai terminando no versículo 29, mas ele vai começando o versículo 1 a fazer uma descrição sobre como é possível ter acesso às bênçãos em Abraão. Ele vai chamar de Gálatas insensatos. Ele vai começar por falar para aquele povo, aquela igreja de Gálatas, dizendo que eles são insensatos. Porque todos aqueles que creem em Jesus, eles recebem promessas espirituais. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo também recebem promessas terrenais. Ou seja, você não é pobre nem é miserável. Você só não sabe que você é herdeiro e és rico. O que falta é uma visão clara de quem tu és. Ou seja, é você saber qual é o teu posicionamento, em que tu és um filho de um grande rico e que você não foste chamado para você mendigar pão. O salmista vai dizer que nunca viu um justo passando necessidade, nem a sua descendência mendigando pão. Mas parece que a igreja, a maior parte passa por necessidade. Você olha para a igreja e vai ver que muita gente tem mais necessidade de comer, de beber do que qualquer outra coisa. O problema não é que você passa necessidade, a questão é que você não sabe que Deus te abençoou. E que Deus te abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em lugares celestiais. Ou seja, há uma riqueza que Deus liberou para a sua vida, que só falta chegar na terra, e que a única questão é que precisa ser rompida. Ou seja, tem que haver um rompimento para que aquilo que Deus colocou em Abraão chegue nas minhas mãos. Mas ela não está chegando nas minhas mãos porque tem uma batalha espiritual. Ou seja, enquanto Deus está dizendo, eu vou fazer com que o meu filho tenha 1 milhão de coisas, o Deus está dizendo, vamos travar para que aquele dinheiro que foi dado em Abraão não chegue nas mãos do irmão Antônio. E essa questão é que Paulo vai tratar com os Gálatas. Ele vai dizer que nós cremos em Jesus, e isso nos dá o acesso a sermos filhos de Deus. Assim como Abraão creu em Deus, ele foi imputado como justiça. Ou seja, a justiça em Deus é que nos torna herdeiros de Deus. Eu vou repetir, a justiça em Deus é que nos torna herdeiros em Deus. A justiça em Deus é a que nos torna herdeiros em Deus. Por isso que Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando eu tenho justiça, eu sou herdeiro de Deus. Quando eu caminho na justiça, eu caminho na fé. E quem caminha na fé, todas as coisas lhe são possíveis. Eu vou entrar e vou conjunturar aqui algumas questões espirituais para lhe dizer o seguinte: Deus tem coisas grandes através de Abraão, porque bendito serão todas as nações em dele, em Abraão. E quer dizer que há uma riqueza que Deus preparou antes da fundação do mundo, mas que falta você entrar na justiça de Deus, que através da fé você vai começar a receber aquilo que Ele tem preparado para você. Para que você entenda que Deus não te fez pequeno, mas te fez grande. Assim como você é abençoado na terra, também és abençoado no céu. Será que eu estou falando para uma igreja pentecostal nessa manhã? Eu quero lhe dizer que é uma grande coisa que Deus está preparando para a tua vida. Você não é mendigo, você não é miserável. Você só precisa saber que você é filho da promessa. E quem é filho da promessa vai receber hoje a grande bênção que Deus tem preparado para a sua igreja. Ainda antes que houvesse seus, ele é Deus. Ou seja, ainda antes que houvesse vale, você já foi rico. Você já foi abençoado. Em Abraão fomos chamados filhos de Deus. Mas em Isaac fomos consumados através de Jesus Cristo. Uma igreja que vai começar a caminhar com uma visão diferente. Porque você é uma pessoa abençoada. Nós não vamos entrar na questão da retórica, mas nós vamos ter que entender que como Gálatas, nós não podemos recuar. Porque quem caminha pela fé vai para frente, mas quem não caminha pela fé recua. As bênçãos que Deus te deu não podem ser paradas nem anuladas por homens ou por
do seu corpo, mas ele vai se confundir, porque há um Deus que está pelejando os nossos homens. Eu disse, hoje é dia do Espírito Santo, e tem coisas que vão chegar na igreja que não chegou há 6 meses atrás, porque o Espírito Santo disse, eu vou revelar para a alma aqui. Onde é que está o maninho? Eu quero falar para a vida dele. Onde é que está o maninho? Eu quero falar para a vida dele, porque o Espírito Santo vai começar a fazer coisas grandes neste lugar. Repassa a capela na cara, vem para cá, filho, que dará uma palavra. Vem cá, mas checa em turinianta. Eu disse, hoje é dia do Espírito Santo. Deus vai fazer chegar na tua vida uma grande riqueza. Eu vi o número na conta bancária dele. Eu falei com o irmão, Deus mostrou 9.999.000 euros na tua vida. Recebe essa bênção pelo poder do Espírito Santo. Por isso o Senhor me disse, eu vou liberar uma bênção grande para os meus filhos, porque bendito somos nós em reunião, através de Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu? Jesus, depois da sua morte, ele escreveu um testamento, onde disse, maninho, você vai ficar com isso. Ele escreveu um testamento e disse, não tenho isso para ti. Ele escreveu um testamento e disse, tudo bem, isso é para ti. Ele escreveu um testamento, agora, isso é para ti. Ele escreveu um testamento e disse, receba a Bruno, isso é para ti. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 15, ora, o testamento que já foi escrito não pode ser anulado, nem cancelado. Na tua vida já está escrito como grande. Não diz que você vai ser grande, e agora não pode travar e ninguém vai cancelar o decreto de Deus na tua vida. Ninguém pode anular aquilo que Deus preparou para a tua casa e para a tua família. Aleluia! Come on. Em Abraão nós somos filhos, somos abençoados, nós somos herdeiros de Deus. Eu sinto o Espírito Santo forte nesse lugar. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: ó Gálatas insensatos, temos feito isso para poderem ficar em cego, a tal ponto que você não perceba que vocês são tão abençoados, que vocês têm tantas riquezas. Ele vai questionar aquele povo dizendo: porventura vocês recebeste a promessa pelo Espírito ou pela carne? Porque os Gálatas, havia alguns irmãos que estavam a recuar, que estavam a voltar para trás. Por quê? Porque estavam a dizer assim: a promessa não está chegando. Deus prometeu, mas não estou vendo. Deus me disse que eu ia ser rico, mas não estou vendo. Está a demorar. E eu vou atrás de quem pode me dar aquilo com facilidade. Sabe quando você tem o coração ligado às coisas da terra, não ligado às coisas dos céus? Você é propenso a ir buscar macumba. Porque quando você quer riqueza sem que Deus seja a fonte da riqueza, tu vais buscar a fonte em outro lugar que não é Deus. Logo você vai voltar para trás, porque você não sabe esperar no tempo de Deus. Porque escuta uma coisa, um testamento, para que possa ser teu, é necessário que o testador primeiro tenha que morrer. Eu vou repetir. O testamento, para que possa ser teu, é necessário que o testador primeiro tenha que morrer. Quer dizer que só depois da morte de Jesus é que nós recebemos verdadeiramente a herança. Ou seja, a ressurreição de Jesus nos introduziu automaticamente na herança de Deus. Ele morreu, depois da morte eu fui herdeiro. Mas depois de ser herdeiro, você precisa cumprir um requisito: crescer. Diga ao teu irmão: crescer. O herdeiro só pode ter acesso à herança quando o testador morre. Mas ele só pode desfrutar da herança quando ele crescer. O herdeiro só pode desfrutar da herança quando ele crescer. Porque se ele não crescer, ele não pode lhe dar aquela riqueza. Por isso é que espiritualmente tem coisas que Deus não está te dar ainda, porque você ainda não cresceu. A promessa está ali, a herança é tua. O decreto é para ti, mas você ainda não cresceu. A Deus está dizendo: eu quero te dar um carro, mas você ainda não cresceu. Vou fechar ainda. A Deus está dizendo: eu quero lhe dar um casamento, mas ainda não cresceu. Deus está dizendo: eu quero lhe dar a universidade, eu quero lhe dar dinheiro, mas ela ainda não cresceu. Porque nenhuma pessoa com juízo, no
no seu estado moral, vai querer dar riqueza a uma criança. Vai desperdiçar, vai comprar bolacha, vai no shopping. Em um mês vai acabar toda a riqueza. Ele sabe que entender que para você poder fazer parte da herança, para que o que está escrito aqui chegue nas tuas mãos, você precisa crescer no Espírito. Você precisa amadurecer em Cristo Jesus. Você não pode se tornar criança todo o tempo da tua vida. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: ó Gálatas insensatos, quem vos feitiçou? Você está anos na igreja, mas não querem crescer espiritualmente. Você está tempos, anos na igreja, vem palavra sem palavra, vem milagre entre milagre, vem bênção sem bênção, vem testemunho sem testemunho. Tanta coisa Deus está fazendo na tua vida, mas ainda quer recuar só por causa daquele dinheiro que não tiveram ontem, mas ainda quer sair da igreja só porque o irmão não te deu um saco de arroz, mas ainda quer sair da igreja só porque a blusa que a irmã desse dia te dá não te deu, mas ainda quer sair da igreja só porque você é um cara que é insensato. Você está a recuar só por causa de coisa mesquinha, só por causa de um alfinete. Está a recuar só por causa de uma bolacha. Ei, escuta uma coisa: quem vai perder tempo com coisas pequenas não pode ser digno em coisas grandes. Quem não é fiel em poucas coisas não pode fazer parte das coisas grandes. Se nessa igreja pequena você não é fiel, na igreja grande Deus não vai te colocar em fidelidade. Por isso não pode nos tornar sempre como Gálatas. Deus manda lhe dizer hoje: você precisa sair do posicionamento dos Gálatas para entrar na filiação de Abraão. Porque hoje os filhos de Abraão vão receber alguma coisa desse mundo. Eu estou falando para alguém: hoje os filhos de Abraão vão receber algo grande na sua vida. Eu não posso continuar sendo como alguém que está voltando para trás. Eu não posso recuar. Eu não vou sair da igreja só porque alguém disse que me disse. Eu não vou sair da casa de Deus só porque alguém me falou aquilo. Eu vou estar firme como uma rocha inabalável, porque eu sou filho de Abraão. E os filhos de Abraão caminham pela fé. E todo aquele que crê, tudo isso será possível. Eu creio que nesta igreja Deus vai levantar ricos e ricas. Eu creio que nesta igreja Deus vai levantar pessoas milionárias, pessoas que vão fazer diferença nessa nação. Eu estou profetizando os seus acertos sobre a tua casa. Eu estou profetizando os seus acertos sobre esse lugar. A partir de hoje, eu estou a declarar e decretar bênção sobre bênção, bênção sobre bênção na tua vida, na tua casa, nos teus filhos, na tua filha, na tua família, nos teus vizinhos, na tua pai. Receba bênção, receba, 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 receba. Oh, agora! Calma! O céu está aberto. Há um rompimento poderoso. Levanta tuas mãos. Levanta tuas mãos. Começa a
Não recua por nada, fica firme. Falta pouco. A partir de hoje está começando a liberação. Coloca-se de pé. Coloca-se de pé. Feche os olhos para saber o que Deus está falando hoje. Feche os olhos. Close your heart. I want to tell you in the things. Feche os olhos. Ribakashoka trema rabagashi. Rikomagashaka truma shelevi tromikantesho pros. Rikomante contribution tromikanta rakantromeshi. Rikomante contribuicanta rabagashi. Tem bênçãos a ser liberado nesta manhã. Tem números de contas bancárias que vão ter surpresas aqui. Tem pessoas que vão ter surpresas em suas contas bancárias. Deus vai ter que colocar alguma coisa. Aquele que não tinha nada hoje vai receber algo de parte de Deus. Aquele que estava clamando por alguma coisa em casa vai ter hoje. Porque Deus deveria estar se mover aqui. O Deus da promessa, o Deus da riqueza está se mover aqui. O Deus do ouro e da prata está se mover hoje na igreja.
Levanta, prepara para levantar a bênção. Correntes de maldição familiar estão quebradas. Correntes financeiras estão sendo quebradas agora. Correntes financeiras estão sendo quebradas agora. Estamos a quebrar toda a corrente que atormentou a tua vida financeira. Estamos a quebrar aquilo que atormentou a tua vida financeira. Estamos a quebrar agora toda a corrente financeira. Pobreza e miséria vai sair desse lugar. Pobreza e miséria vai sair agora. Sai pobreza, sai miséria. Sai pobreza, sai miséria. Sai da tua vida, sai. Sai pelo poder do Espírito Santo. Sai em nome de Jesus Cristo. Acertou a tua finanças. Que amarrou a tua mala no cofre. Vai deixar agora. Vai abandonar agora. Em nome de Jesus Cristo. Levanta as mãos. A bênção de Abraão chega sobre a tua vida. Seja desbloqueado. Você é filha de Abraão. Filha de Abraão. O Espírito Santo vai tocar as vidas. O Espírito Santo vai tomar. Vai tomar. Vai tomar.